Esse terrorismo que já está há mais de um ano acontecendo nesse julgamento do Bolsonaro tomou uma proporção agora diabólica. Bolsonaro já foi para o hospital umas 3 vezes, fez cirurgia recentemente, foi intimado enquanto estava no leito do hospital se recuperando de uma cirurgia que abriu a sua barriga de cima e embaixo. Olha o que virou um ministro da nossa Suprema Corte. Só que Bolsonaro jamais poderia ir para Papuda, porque o Bolsonaro é um capitão do exército. Ele não pode, de forma alguma, ir para um presídio. A gente não pode deixar isso acontecer. Generais bunda mole, de gelatina. A aprovação de Cláudio Castro sobe para 60,4% após a operação, diz pesquisa da Futura. Os dados sinalizam para uma recuperação na avaliação do governador fluminense, logo após a mega operação contra o Comando Vermelho, que resultou em 121 mortes de bandidos. Diante disso, Moraes suspende inquérito que apura a remoção de corpos pós-operação. Isso mesmo, o ministro Moraes do STF suspendeu o inquérito policial aberto para investigar familiares dos mortos na mega-operação deflagrada nos complexos da Penha e do Alemão, por terem removido corpos do local após a operação policial. Na decisão, Moraes determinou novas disposições e o envio de informações adicionais sobre a mega-operação. O governo do Rio de Janeiro terá que preservar as imagens das câmeras corporais usadas pelos policiais, bem como o envio da relação dos agentes que utilizaram o equipamento. Prisão de generais em quartéis gera desconforto nas Forças Armadas. É isso mesmo. A possibilidade de mais generais serem presos em unidades militares tem gerado desconforto na cúpula do Exército. Além de Walter Braga Neto, que está preso preventivamente, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Almir Garner também podem ser presos. Fontes militares em Brasília afirmam que a situação dos generais presos, em especial Braga Neto no Rio, tem causado mal-estar. Os relatos são de que, em razão da hierarquia militar, muitos oficiais estão incomodados com um general preso no quartel. Militares de patentes inferiores à de Braga Neto são os responsáveis por vigiá-lo e levar comida, quebrando a hierarquia. Alguns militares chegaram a afirmar que seria melhor que os generais fossem presos na Papuda. Outro combatente do exército é Jair Bolsonaro. O ex-capitão também pode ter o mesmo destino. Enquanto se debate se facção criminosa é terrorismo ou não, eu posso te falar com a mais absoluta certeza o que realmente é terrorismo e quem que está fazendo terrorismo no Brasil. Terrorismo é o que o Moraes está fazendo com Bolsonaro nesses últimos dias. Bolsonaro que está com a sua saúde debilitada e todo mundo sabe disso, várias idas ao hospital, várias cirurgias, vomitando, soluçando sem parar. E o que o Moraes manda o seu chefe de gabinete fazer para soltar na imprensa, para causar o terror, não só no Bolsonaro, mas na família dele e todos que o apoiam. Chefe de gabinete de Moraes visitou Papuda e viu celas para Bolsonaro. Moraes está mandando o seu chefe de gabinete, tá? Que jamais deveria ser uma obrigação do chefe de gabinete, visitar um presídio para ver as celas, para ver onde que vai colocar Bolsonaro. Isso é terrorismo. Eu me lembro de uma das últimas falas do Bolsonaro, um dos últimos vídeos, quando foi colocada essa tornozeleira eletrônica nele. Esse vídeo daqui não pode ser esquecido. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí da frente. Não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Tira o celular. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação nesse país. Suprema humilhação. Aqui, uma pessoa inocente. Calma, galera. Ao silêncio! Ao silêncio! Estão fazendo com ele, presidente da República. Nós vamos enfrentar a família toda. O que vale para mim é a lei de Deus. Okay? Esse terrorismo que já está há mais de um ano acontecendo nesse julgamento do Bolsonaro tomou uma proporção agora diabólica. Mandaram o chefe de gabinete na Papuda para ver uma cela para o Bolsonaro. Aí vamos lá. Bolsonaro na Papuda. Moraes não atende pedido do governo do DF. O governador pediu uma avaliação médica e o Moraes negou. Continua. Moraes avalia que pedido do DF por avaliação médica sobre Bolsonaro na Papuda não é pertinente no momento. Bolsonaro já foi para o hospital umas 3 vezes, fez cirurgia recentemente, foi intimado enquanto estava no leito do hospital se recuperando de uma cirurgia que abriu a sua barriga de cima e embaixo. Olha o que virou um ministro da nossa Suprema Corte. Bom,
Agora, a próxima parte que eu quero te falar. Só que Bolsonaro jamais poderia ir para a Papuda, e eu te mostro nesse artigo aqui, ó. A regra geral do ordenamento jurídico brasileiro é que militares, mesmo na reserva ou reformados que mantêm sua patente, possuem uma prerrogativa especial quanto a local de custódia. Aí vem um artigo em questão. O Código de Processo Penal Militar, mesmo em prisão provisória oficial, deve ser recolhido a um quartel ou a local que tenha as devidas instalações militares, separado do convívio de praças militares ou menor patente. Confirma que o militar só pode ser preso em local sob jurisdição militar ou em prisão especial se não houver um quartel. Como capitão da reserva, Jair Bolsonaro mantém o posto e as prerrogativas de um oficial, o que, em tese, lhe asseguraria o direito de ser recolhido em uma unidade militar, como um batalhão de polícia do Exército ou instalações das Forças Armadas, ou em uma sala do Estado-Maior separadas do presídio comum. Por quê? Porque o Bolsonaro é um capitão do Exército. Ele não pode, de forma alguma, ir para um presídio. Bolsonaro ajudou a combater as facções criminosas, o crime organizado. O Moraes quer colocar ele no meio dessas pessoas. Sabe o que o Moraes quer? E ele não tem medo de esconder isso. Ele quer colocar o Bolsonaro numa situação onde ele possa ser executado, assassinado dentro de um presídio. Um homem de 70 anos, que acabou de fazer a cirurgia, que vomita e soluça todos os dias, que está com a sua saúde debilitada porque um vagabundo do pessoal tentou matar ele. Agora o Moraes quer colocar ele num presídio comum e fica fazendo esse terrorismozinho mequetrefe. Manda chefe de gabinete avaliar a cela. Bom, isso aqui é tão absurdo o que a gente está percebendo que está acontecendo no Brasil. Eu vi um detalhe interessante, que é os militares estão dizendo que Bolsonaro tinha que ficar num quartel. Os próprios militares falam, olha, o local do Bolsonaro, se ele for preso, é num quartel e não na Papuda, não no presídio comum. Prisão irregular, vai fazer 100 dias depois de amanhã, saúde debilitada e ele tem a prerrogativa, porque ele é um oficial do Exército. Só que a gente está num período onde os nossos generais são tão, me desculpa, mas bunda mole, de gelatina, que eu acho que eles não vão entrar nessa briga, né, para defender o capitão, o maior líder político que o Brasil já viu. O cara que não cometeu crime algum, gente. Fabricaram um crime contra ele. Agora querem colocar ele na Papuda. Olha, a gente não pode deixar isso acontecer. Nós vamos, a oposição, nós deputados, vamos fazer o possível para impedir que isso aconteça, mas a gente precisa realmente de uma mobilização popular, sabe? É um absurdo o que estão fazendo, é surreal. É errado, é ilegal. Tudo que foi feito contra o Bolsonaro até agora foi ilegal. Teve nada que seguiu o devido processo legal. Agora, colocar o Bolsonaro num presídio, aí é extrapolar todos os limites. Aí é uma convulsão geral, aí é paralisação total no Brasil. É inaceitável que coloquem o capitão do Exército na Papuda. O senhor chegou a avaliar fazer uma representação perante a Comissão de Direitos Humanos dentro do sistema interamericano de direitos humanos, ali que atua junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Por que eu pergunto isso? Porque já existem algumas representações, algumas iniciativas junto à comissão por parte de brasileiros que apontam violações sistemáticas de direitos humanos no Brasil. E esse caso, para mim, é um caso muito flagrante, porque ele não mostra apenas violações contra a pessoa de um réu, mas mostra a violação de um poderoso que está atuando como vítima e julgador de um caso contra um whistleblower que é protegido pelo sistema internacional de direitos humanos. Já tem, inclusive, precedentes que enquadraram a proteção do reportante, a proteção do whistleblower, como a gente chama, como uma proteção da própria liberdade de expressão, que é um dos temas fundamentais protegidos nesse sistema. O senhor já avaliou isso? Considerou? Já fez? O senhor nos dá um panorama sobre qual a sua expectativa em relação à atuação desse sistema internacional em proteção ao talha-ferro e para punir essa violação praticada pelo Estado brasileiro pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes? Boa tarde, Deltan. É uma honra estar contigo aí novamente. Obrigado pelo reconhecimento. Também reconheço o seu trabalho pelo Brasil também. Eu quero dizer o seguinte, que esta semana nós já vamos levar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma medida cautelar pedindo proteção, pedindo providências contra o Estado brasileiro em face
das arbitrariedades cometidas, justamente por ele ser o reportante, justamente por essas menções que você fez do direito internacional, dos pactos internacionais. E não apenas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas também a Comissão Europeia de Direitos Humanos, porque o Tagliaferro ele é cidadão italiano. Então nós vamos levar esses fatos ainda esta semana. E mais, Deltan, adianto para você que vamos também fazer representações criminais contra o Alexandre de Moraes em face da conduta ao Eduardo Tagliaferro, que é a perseguição e a tortura, e especificamente com relação ao próprio Moraes ao PGR, vamos fazer a representação também pelos crimes que eles estão cometendo, principalmente a omissão, e aí a gente sabe que a omissão também é crime, da apuração disso que foi denunciado, dos crimes de ação penal pública. O Ministério Público, você que já foi membro do Ministério, sabe muito bem que o artigo 27, quando você leva conhecimento de autoridade, e ela tem conhecimento da materialidade, dos fatos, das datas e tudo, dos documentos, ele tem obrigação, por ser o fiscal da lei, de acordo com o artigo 129 da Constituição, tem obrigação de apurar em ação penal pública. O que está acontecendo? Em vez de apurar isso, ele partiu para cima do denunciante, do reportante. Então nós vamos representar formalmente. O que nós estamos fazendo? Uma fase de formalização de toda essa aberração que nós estamos vivendo. Isso, sim, quando nós terminarmos essas representações aqui, vamos levar isso já traduzido para o italiano, principalmente para a corte italiana, que vai julgar no dia 17, e eu espero estar presente lá na corte da Itália para poder acompanhar o julgamento e também fazer parte lá junto com os advogados italianos da defesa do Tagliaferro, para que ele não seja jogado na cova dos leões. Que se ele vier para o Brasil, ele vai correr risco de morte, com certeza. Isso é inequívoco, isso está na cara, está escancarado. Então, Deltan, esta semana será extremamente essencial. Hoje já impetramos um habeas corpus, ontem arguímos a suspeição, tudo isso porque não havia sido ainda formalizado o óbvio. Esse HC que foi impetrado, o prevento é o André Mendonça, que vai analisar sob a ótica da proteção à liberdade de ir e vir dele, do Tagliaferro, por conta de que a excludente o próprio Código Penal, no artigo 23, ele exclui quando você está exercendo um direito legal. Você está exercendo um direito legal previsto em lei, ou seja, de denunciar crimes. Está lá, então isso não é crime. Está lá escrito no artigo 23 do Código Penal. Não é crime se você está exercendo legalmente um direito de reportar crimes. Isso é inacreditável. O próprio artigo 154, que fala sobre sigilo profissional, fala da questão da justa causa para que seja revelado crimes. O 359K, parágrafo 4º do Código Penal, diz que se você entregar informações de crimes para autoridade estrangeira, não é crime que você está cometendo. Por que você denunciar isso dentro do Brasil é crime e para fora o Código Penal diz que não é crime? Dá uma leitura no artigo 359K, parágrafo 4º, que você vai entender que se você entregar crimes para os Estados Unidos, por exemplo, não é e nunca será uma conduta criminosa, uma ilicitude, ou um dolo de cometer um crime. É um dever como cidadão. Como você fugir de uma ordem ilegal, é um dever, é o exercício da cidadania. Então é isso que a gente está procurando levar o óbvio, Deltan, tanto para a Comissão Interamericana, quanto para a Comissão Europeia, para a Corte Italiana e também para o Senado Federal com pedido de impeachment, porque ele julgou suspeito na causa. Até uma criança de 5 anos de idade sabe que o Alexandre de Moraes é suspeito para julgar o Tagliaferro. E aí ele profere um julgamento, aceitando a denúncia, e no artigo 39, item 2 da Lei 1079, está escrito: ele comete crime de responsabilidade se ele julgar sendo suspeito por lei. E é isso que a defesa tem feito e vai fazer de agora em diante, Deltan. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo, o jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra, e você consegue fazer isso pelo link da descrição, e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo.
Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá. Sabe quando você está andando pela estrada e vê que tem um acidente logo à frente e você tenta não olhar, mas a curiosidade fala mais alto? Você sabe que se você olhar, você pode ficar chocado, pode ver uma coisa horrível, certamente vai ter uma coisa horrível ali, mas quando você se dá conta, você está lá de olho, curioso lá, vendo se tem alguma coisa. Isso é o que acontece com os discursos do Lula. Quando você sabe que teve um discurso do Lula, você sabe que vai dar merda, sabe que é uma tragédia, mas você não consegue não ouvir. Pelo menos eu fico muito curioso para saber o que esse ladrão de 9 dedos tem para falar. E agora ele fez um discurso, um longo discurso na abertura da Flop 30. Sim, ninguém mais chama de COP 30. É Flop 30, porque nenhum evento da ONU flopou igual esse está flopando agora. É impressionante a catástrofe, a vergonha que o Brasil está passando diante do mundo. Mas isso fica para um outro momento, eu já falei muito sobre isso em outros vídeos. O que eu quero mostrar para você agora é um trecho da fala do Lula, que acabou de voltar da Colômbia, tá? Saiu correndo para viajar para a Colômbia para ir lá defender o narcotraficante e ditador Nicolás Maduro e também o narcotráfico da América Latina inteira, com aquele discurso de guerra. Inclusive ele trouxe esse discurso para a COP. Mas antes de mostrar, repara que o Lula tá esquisito, tá com as veias estouradas, parece que ele tá nervoso. Você repara, olha como é que... Eu não lembro dele ser assim, ele tá meio manchado, com as manchas aqui, mas tudo bem, não parece o demônio, né? Vamos ouvir a fala dele, porque nesse discurso, Lula complica ainda mais a tal química que ele tem com Donald Trump. Lembrando, esse discurso foi pouco tempo depois que o Donald Trump deu uma esbofeteada na cara dele, falando que é uma vergonha um evento do meio ambiente ter destruído 100 mil árvores da Amazônia para fazer uma estrada para os ambientalistas. Mas vamos lá, vamos ouvir a fala do Lula. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa in Brazil. Porra. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná, no sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas em... Primeira coisa que eu reparei, não deixaram Lula falar do coração. Obrigaram ele a falar pelo script. Você pode ver que ele está lendo um teleprompter. Então eles imploraram, Lula, por favor, não fale mais o que você pensa. Nós vamos escrever, você apenas lê o que está no teleprompter. Pelo amor de Deus, não fuja. Então tem 2 teleprompters, que são aquelas telas transparentes, que refletem um texto embaixo. E o Lula se retém aí. Você pode ver que é estranho. Ele perde a emoção completamente, porque ele está lendo. E um rastro de destruições. Destruição que você fez da Amazônia para poder criar a Avenida da Liberdade. São 13 quilômetros de floresta devastada. Secas e incêndio na África e na Europa, as enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global, espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. A COP30 será a COP da verdade. A COP que colocou 2 cruzeiros gastando 100 mil litros de diesel por dia. A COP mais cara da história é a COP que ninguém veio, a Flop 30. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas... Esse é o povo que fala que homem não é homem, mulher não é mulher, você pode ser o que você quiser ser, que tem que liberar as drogas. Esse é o povo da ciência. Mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos. Aqui, uma crítica direta aos Estados Unidos, às Big Techs, Donald Trump. Eles controlam algoritmos. Aqui ele está falando das redes sociais. O fato da esquerda sempre perder nas redes sociais e a solução para eles é censurar a rede social. Semeio ódio. Ele tem um gabinete inteiro que fica com 50 pessoas no andar lá no PT. Ele tem a Secom do Sidônio, influenciadores pagos, mas o gabinete do ódio são as pessoas que discordam dele. Não, eu vou até voltar um pouco, porque isso aqui é pérola. Rejeito não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo,
ataca as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Ele menciona indiretamente os Estados Unidos, falando das Big Techs, e logo na sequência ele fala que impor uma derrota aos negacionistas. Quem não concorda com o Lula é o negacionista. Então ele quer impor uma derrota ao que? Ao Donald Trump? Esse discurso está ficando muito ruim, o Lula. Cara, ele lendo fica uma coisa horrorosa, né? Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico. Nenhum dos países seguiu o Acordo de Paris, inclusive a China. A China explodiu a emissão de CO2 e de lixo no oceano. Você não fala nada deles, né? De quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando... Ele tira esses números da bunda dele, gente, não é possível. ...na direção certa, mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a 1,5 graus na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr. O curioso é que há uns 40 anos atrás, os grandes cientistas e a ciência dizia que até 2020 as cidades litorâneas estariam todas debaixo d'água. Esses mesmos cientistas e militantes foram lá e compraram metros e metros e metros quadrados de terreno no litoral dos seus países com dinheiro que eles arrancaram fazendo palestras defendendo o aquecimento global. Curioso, né? Assim, é um discurso xoxo, um discurso morto. Eu acho que ele mesmo não estava muito empolgado com o discurso, porque ele sabia que nesse evento ninguém foi. É a Flop 30. E aí ele se escondeu atrás de um texto escrito, porque ele sabe que se ele abrir a boca para falar o que ele pensa, ele causa mais uma crise diplomática, uma crise interna e complica ainda mais a situação com os Estados Unidos. Mas o texto ainda tinha lá uma maneira de cutucar o Donald Trump, e não só ele. Todos os países que não foram. Lula então cutucou o quê? 180 países, mais ou menos, porque 180 países não compareceram, os líderes desses países não vieram até a COP30. Mandaram tipo um secretário qualquer, um despachante, um estagiário, para não deixar a cadeira vazia. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.